Chegamos, começa agora então mais um correspondente médico e doutor Fernando Gomes, o nosso correspondente médico, já está por aqui. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. A gente vai falar, sabe sobre o que hoje? Estresse. Responde pra gente lá na hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, manda sua resposta pra gente. Você se estressa com facilidade? Você é daqueles que com qualquer coisinha que sai daquilo que você havia planejado para o seu dia, você já fica irritado, já está estressado, aí estressa todo mundo que está em volta. Você tem esse perfil? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estresse é uma epidemia que atinge cerca de 90% da população mundial. E atenção, hein, gente, não é só motivo ou de discórdia, porque tem gente que é muito estressada, ou até de risada, né, de bom humor, ai, fulano está irritado com tudo. Estresse pode causar outras doenças. Por isso é importante alertar a população sobre os sintomas, que seja feito o tratamento adequado, que todos tenham uma boa qualidade de vida. E nesse período de pandemia, minha nossa, hein, é importante redobrar os cuidados com a saúde mental. Por isso, para tratar desse assunto junto com a gente, a psicóloga e especialista em atendimento clínico, Marilene Ked, espero ter dito bem o sobrenome da doutora, falou com a gente sobre algumas consequências. Vamos ouvi-la. São várias as consequências do estresse, desde problemas psicológicos, emocionais até físicos. Entre eles, dor de cabeça constante, enxaqueca, dores musculares, problemas de pele, insônia, fadiga, aumento da pressão arterial, ansiedade, crises de pânico e até depressão. Doutor Fernando Gomes, pode ser que alguém assistindo já tenha pensado, eu tenho isso. Nossa, isso também já tenho, tive. Hashtag correspondente médico, conta pra gente, viu? Doutor, o estresse no cérebro fica onde exatamente, para a gente ter uma conversa séria com ele? Elisa, eu vou te falar, eu acrescentaria ainda um problema que está relacionado com o estresse, que é a queda da imunidade. E no momento que a gente vive, atualmente, é o que ninguém quer passar por isso. Então é preciso identificar o estresse. E sempre que a gente fala, né, o que é uma pessoa estressada, nesse dito popular? É aquela pessoa nervosa, irritada, que não tem tolerância com nada e você percebe que ela está a ponto de explodir. Por que isso acontece? O cérebro ele trabalha de uma forma diferente quando a gente tem um problema. Então é normal você passar por uma situação dita de estresse quando existe um desafio para você, enfim, combater com a realidade para ter bem-estar para você e para as pessoas que você gosta. O estresse é normal, então. É normal. O problema é quando ele vira uma coisa crônica, uma coisa reentrante, um estilo de vida estressado. Porque uma estrutura cerebral profunda chamada amígdala fica super excitada, comunicando então com o hipotálamo, que acaba sendo o nosso QG central ali, que controla um monte de neurohormônios e substâncias importantes para o corpo, liberando pela glândula pituitária informações de substâncias importantes, o que acaba impactando num nível maior de adrenalina e noradrenalina. Então a pessoa de fato ela fica num estado de alerta, num estado de tensão iminente e cronicamente com a liberação de cortisol pelas glândulas suprarrenais, tentando fazer aqui a contrabalança. A longo prazo, isso aqui impacta, reduzindo até o tamanho de algumas estruturas do cérebro e também atrapalhando o próprio processo do sistema imunológico. Tudo que a gente não quer agora, além daquelas outros problemas, dor de cabeça, pressão alta, obesidade, problema de pele, dormir mal e outras coisas. Doutor, nesta semana é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Estresse. E justamente existe essa data porque muita gente mesmo, cadê o dado que a gente trouxe aqui, ó, que segundo a OMS, cerca de 90% da população mundial é atingida pelo estresse, então é algo que está na nossa vida. Só que quando a gente fala sobre isso, às vezes pode causar uma confusão. Estresse é irritação? Estresse é ansiedade? Estresse é o que exatamente? A manifestação clínica do estresse é tudo isso e mais um pouco. A pessoa ela vai ficar mais ansiosa, vai ficar mais preocupada, ou seja, ocupada com questões que ainda não aconteceram, ou seja, antes do tempo. Ela também tem relação com modificações físicas e abre um espaço aí para que algumas doenças de fórum neuropsíquico se manifestem, como, por exemplo, a ansiedade, a insônia e até mesmo a depressão. Antunes, falando aqui pela hashtag correspondente médico, sou muito estressada. Aí
ainda mais nesse momento de ficar em casa. Eu estou cheia desses sintomas aí, tá difícil. Ou seja, já temos alguém se identificando. Lucas, perda de cabelo por estresse é reversível? É reversível. É um sintoma também do estresse? É um sintoma físico que de fato pode acontecer. Assim como, por exemplo, dor de estômago, dor nas costas, dores musculares e outras complicações que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma explicação objetiva para o problema. Tem também um problema do estresse, que agora me fugiu, a alopécia. Alopécia, que é a perda de cabelo causada pelo estresse crônico. O estresse funciona como se fosse um estilingue que todo mundo tem dentro de si, que fica constantemente ali esticado. Por isso que uma forma natural de se controlar o estresse, lidar com o estresse, é você encontrar uma válvula de escape. Sempre que você arma alguma coisa, é importante dar vazão para essa situação. O indivíduo com estresse, ele cria a situação, ele cria essa questão de tensão e não sabe direito como lidar com isso e como extravasar essa energia represada. Doutor, como é um assunto bastante relevante e importante, eu até vou trazer dedicar um pouquinho mais de tempo a ele, porque, por exemplo, o Gustavo está perguntando como é que eu posso diferenciar o estresse de uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade a gente pode considerar um pico de momento estressante? Sim, você pode considerar como um pico de momento de maior estresse, mas existem características típicas que jogam o indivíduo para dentro de um transtorno e para outro, que podem ser muito parecidos quando você olha como se fosse um recorte, uma fotografia. Por isso que é tão importante a consulta com um profissional, que vai tirar uma história adequada e levar em consideração pontos importantes da própria manifestação clínica para, na verdade, você conseguir estabelecer um tratamento que acaba sendo muito parecido. Doutor, tratamento. Então, a pessoa é muito estressada, está sempre irritada, sofre por antecipação com tudo, tem esses sintomas todos que a gente citou. Procura quem? Procura o quê? Além de uma meditação, praticar um esporte. Quando a gente fala de médico, de medicina, quem deve ser procurado? O psiquiatra, o psicólogo, pessoas que trabalham com medicina integrativa, mas o mais importante de tudo é entender que o organismo, e aqui a gente está falando da saúde mental junto com a saúde do corpo físico, estão gritando para você a necessidade de mudar. Então, assim, o estilo de vida precisa ser rearranjado. O corpo manda um recado. Manda um recado, está dizendo o seguinte, eu não estou bem, dessa forma de funcionar não vai dar. É que nem você pegar um carro mais simples e ficar pesando no acelerador numa viagem que você percebe que ele não está preparado para aquilo acontecer. Alguma coisa vai ocorrer. Então, enquanto o corpo está dando sinais que, olha, você vai precisar mudar, ou talvez o seu trabalho, ou talvez a forma que você lida com o alimento, com o relacionamento com as pessoas que estão próximas de você, o seu corpo vai começar a soltar aí informações para você de que as coisas não estão indo nada bem. Mande sua pergunta, viu? Hashtag correspondente médico. Citamos o sono, né, como um dos sinais do estresse, e é justamente sobre o sono que a gente vai falar agora. Um estudo da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, aponta que olá, você que não dorme bem, hein? Esse estudo aponta que dormir menos que o recomendado aumenta as chances de consumir alimentos mais calóricos. Pois é, e a gente vai explicar como é que foi esse estudo. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram a rotina de cerca de 20 mil pessoas com idades entre 20 e 60 anos. E o período de análise desse grupo, de 20 mil pessoas, foi por mais de 10 anos. Aqueles que dormiam menos, tá aqui, ó. Já temos aqui algumas respostas. Aqueles que dormiam menos de 7 horas por noite, que é o mínimo indicado pela Academia Americana do Sono, tinham mais chances de comer mais carboidratos, açúcar, gordura e cafeína. Qual a relação disso tudo, doutor? Do ponto de vista prático, é uma forma natural da mente buscar uma compensação por uma situação desagradável. O ciclo não se completou, o indivíduo não repousou o necessário e, na verdade, ele fica buscando ali uma chupeta, uma mamadeira, algum consolo para que isso venha a acontecer. Mas quando a gente olha o funcionamento do cérebro, a gente percebe que existe uma explicação orgânica para isso. Dormir menos afeta o núcleo accumbens, que é uma estrutura cerebral que faz parte do circuito de recompensa, que nada mais é do que o circuito do prazer, onde tem dopamina envolvida no processo, e isso faz com que depois o seu comportamento seja de busca e de aceitação maior por alimentos que tenham carboidratos, açúcar, gordura e até mesmo a cafeína, no intuito de te dar mais energia para compensar aquela energia não, na verdade, reparada pelo processo fisiológico do sono. Então, esses alimentos que não são lá tão indicados, pelo menos não em excesso, eles oferecem energia para a gente? Por que exatamente, doutor? Você consegue dar para o neurônio
neurônio algo que ele está precisando se não se restabeleceu durante o período do sono. Por exemplo, quando você dá cafeína, você afeta alguns circuitos e faz com que o indivíduo fique mais alerta, com a sensação de mais pertencimento à realidade. Traz o indivíduo para a realidade. Quando você dá açúcar e glicose, que acaba sendo um alimento direto para o neurônio, você acaba estimulando ele também. Então, quando você não fez todo o processo do ciclo necessário para o repouso, de alguma forma, o seu comportamento é induzido, mesmo que de uma forma inconsciente, para tomar essas atitudes. E acaba sendo muito natural, né? E você percebe que aqui tem estabelecido um circuito vicioso, porque se o indivíduo já dormiu, porque está estressado, passa a se alimentar mal, tomar mais café do que o natural, do que o necessário, ou do que o que desejaria, ele acaba fortalecendo esse circuito, isso aqui acaba reverberando. Ponto final disso, a gente já sabe qual que é, né? O indivíduo entra num processo, numa crise e, mais uma vez, aquele chamamento para mudar o seu estilo de vida e a forma que se relaciona com o mundo físico. Você vê o que o estresse faz com as nossas vidas? A gente está trazendo um estudo que não tem nada a ver com o assunto do estresse, mas os dois conectados fazem total sentido para que a gente repense o hábito do dia a dia, sabe? Que fica no automático todo dia fazendo a mesma coisa e nunca para pensar, opa, será que eu estou feliz? Importante a gente se questionar. E ainda... É muito bom quando a gente tem tantos assuntos tão legais, né, doutor? Esse terceiro assunto também é extraordinário. Tem um estudo da faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos, revela que uma música clássica de Mozart pode acalmar o cérebro de quem sofre epilepsia. Pois é, o nome da canção é Sonata para 2 pianos em Ré maior, K448 ou K448. Neste quesito, não sou lá tão conhecedora, espero não ter ofendido os apaixonados por Mozart. Vamos ouvir então a música, a canção que nós estamos aqui contando para vocês. Cadê? Maravilhoso, hein? Queria nem continuar falando só para ouvir, mas vamos à notícia. Os pesquisadores tocaram justamente essa música para 16 pessoas com epilepsia, todos com implantes cerebrais para monitorar o impulso, para ver de que maneira eles reagiam ao estímulo musical. Eles observaram que ouvir essa melodia por 30 segundos gerou respostas emocionais positivas nos pacientes. Pois é, e o resultado desse estudo pode ajudar a criar tratamentos não invasivos no futuro. Doutor Fernando Gomes, a gente aqui, só de ouvir um pouco dessa canção, já fica maravilhado. Mas quais são os benefícios na prática, principalmente quando a gente fala desse grupo que sofre de epilepsia? Elisa, desde a antiguidade já se sabe o poder da música no cérebro. A gente não sabe o que surgiu primeiro, se foi a música, se foi o movimento, se é a dança ou se é tudo em conjunto, orquestrado, quando a gente fala de psicomotricidade e da relação do nosso corpo, da nossa consciência com o mundo físico. Mas a música, ela tem até, na verdade, uma área de atuação terapêutica, que é a musicoterapia, que é um curso superior e ajuda inúmeras pessoas, tem o seu papel em influenciar o cérebro de uma forma positiva. O que esse estudo mostra é que os córtex frontais bilaterais, dos dois lados, a área responsável pela emoção, acaba sendo impactado. E a gente sabe que não só ele pela música, gerando uma resposta que foi detectada nesse estudo, positiva para indivíduos que têm epilepsia, no caso, esses 16 indivíduos com epilepsia refratária, diminuindo as descargas epileptiformes, que nada mais são do que respostas anômalas de neurônios com estímulo elétrico que não deveria existir, entre as crises, tendo esse poder. É como se, em vez de tomar um remédio que faz todo o seu circuito através da circulação sanguínea, passa a barreira hematoencefálica e chega nos neurônios, você tem essa entrada direta através do aparelho auditivo, lobos temporais e todo o córtex do encéfalo. Interessantíssimo, doutor. E quando o estudo fala que é para diminuir, pode ajudar a criar tratamentos não invasivos no futuro, o que seriam tratamentos não invasivos? Algo que você não precisasse nem operar, nem dar medicamentos e de uma forma muito mais branda, utilizando recursos naturais, como por exemplo a audição, impactar no funcionamento do cérebro. Bom, quando o indivíduo vai para a academia, é lógico que ele vai colocar uma música com mais impacto, com mais batida, e a gente já sabe que isso faz com que aumente a frequência cardíaca e ele tenha um desempenho aeróbico, inclusive, melhor. O que a gente percebe aqui de diferente é uma coisa mais sutil. A música é matemática. A música tem dentro dela, na verdade, uma forma de impressionar diferente. Por exemplo, um indivíduo com epilepsia, quando vai fazer um exame chamado eletroencefalograma, para você sensibilizar
esse paciente e verificar se existe descarga epilética, você pode fazer estímulo de luz estroboscópica nos olhos, levando, na verdade, à formação de quase como se fosse uma série de estímulos nos lobos occipitais, e isso pode deflagrar crise. Você sabia disso? Ou então privar o indivíduo do sono, isso pode deflagrar crise. O que a gente vê aqui é um caminho ao contrário, uma forma mais branda de você colocar toda a atividade elétrica cerebral em harmonia, reduzindo então essa irritabilidade. É como se você colocasse uma calmaria em cima de um mar revolto. Doutor, e a epilepsia é o que exatamente? Ela parte de onde no nosso cérebro? É uma doença neurológica crônica caracterizada pelo disparo elétrico anômalo. Não deveria acontecer aquele disparo elétrico e o que faz com que todo o cérebro ou uma parte dele entre numa espécie de crise e faz com que coisas que não deveriam acontecer aconteçam, desde movimentos, sensações, percepções, alterações da consciência que duram um determinado período e depois voltam. Cerca de 1% da população tem e o grande problema é quando ela é refratária e por mais que você utilize diversos medicamentos, o indivíduo sofre porque cronicamente esse cérebro acaba sendo lesado. Muito bem, uma música de Mozart. Então, essa sonata para 2 pianos foi capaz de trazer resultados positivos para quem sofre de epilepsia. Tem a música novamente aí ou não? Se eu pedir, vai ficar difícil de tocar. Só para a gente encerrar hoje o quadro, doutor Fernando Gomes, ouvindo esse piano com essa música maravilhosa de Mozart, porque a música pode mudar, né, o nosso astral e trazer aí muitos benefícios. Então, ao som de Mozart, doutor Fernando Gomes, eu agradeço por mais um dia aqui no quadro. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado e se cuidem. A gente espera que você tenha gostado da música também como a gente. Este foi mais um Correspondente Médico.